irmãos. Amém, queridos. A paz do Senhor. Boa noite. Quantos estão felizes aí? Diga glória a Deus. Saúde esse irmão que está do lado aí com a paz do Senhor. Dê um sorriso bem bonito para ele. Agora já pode abraçar. Abraça ele se tu se sentir à vontade. Fique à vontade para cumprimentar a ele. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Amém. Agora dê um aplauso ao Senhor. Bem forte, o seu melhor. Glória a Deus. Aleluias. Santo é o Senhor. Bendito é o teu nome, Senhor. Pai, nesta noite nós te adoramos, Senhor. Nesta noite nós nos reunimos, meu Senhor, para exaltar e glorificar o teu nome. Deus, que esta noite, meu Senhor, mais uma vez o Senhor esteja presente no nosso meio. Que a tua paz, que a tua bondade, Senhor, esteja entre nós nesta noite. Deus, em nome de Jesus, o nosso objetivo aqui, neste lugar, Senhor, é levantar a Ti nesta noite um altar de adoração, um altar de louvor, um altar de gratidão a Ti. Então eu te peço nesta noite, Espírito Santo, vem sobre nós neste lugar. Fique à vontade no nosso meio. Se sinta à vontade no nosso coração. Meu Deus, o nosso corpo é a tua morada. Então se manifesta nessa noite com poder e glória. É o que eu te peço em nome de Jesus. E você aplaude mais uma vez. Senhor Jesus, começa a tocar pessoas aqui nessa noite com cura. Pessoas que estavam oprimidas aqui dentro dessa casa. Pessoas que estavam enfermas agora. Espírito Santo, começa a tocar pessoas aqui agora com o teu fogo e envolver essas pessoas com sinais do Senhor. A tua palavra disse: esses sinais seguirão os que crê. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Em meu nome, nós estamos aqui, Senhor, em teu nome. Nós estamos aqui, Senhor, em teu nome. Em teu nome, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu estou ordenando sobre os enfermos agora, sejam curados. Eu estou ordenando agora sobre os oprimidos, sejam libertos. Eu estou ordenando agora aquele que está prostrado, levante-se em nome de Jesus. Seja restaurado agora. Seja visitado pela glória de Deus agora. Em o nome de Jesus. 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 Você está aí? Você pode dar um aplauso ao Senhor? Aleluia. Pai, nós abençoamos cada oferta trazida ao teu altar, a vida de cada pessoa que ofertou, que dizimou, que primiciou. Nós declaramos o favor do Senhor sobre o teu povo, em nome de Jesus. Irmãos, abre a sua Bíblia comigo em Salmos capítulo 89, verso 6. Salmos 89, 6. Quem achou, diga amém. Tem ninguém para perguntar não, né? 89, verso quanto? 6. Ah, sim.
achou, diga amém. Quem achou, diga amém. Pois quem nos céus poderá comparar-se ao Senhor? Quem entre os seres celestiais assemelham ao Senhor? Na Assembleia dos Santos, Deus é temível, pois mais do que todos os seres que lhes rodeiam. Então a primeira coisa que a gente precisa começar a falar aqui hoje é a respeito da grandeza de Deus, porque enquanto essa compreensão ela não começar a ser gerada no nosso coração, a gente vai começar a construir um Deus do nosso jeito. E isso é muito arriscado, porque lá, quando os nossos irmãos acabaram de sair do Egito, eles cometeram um erro muito sério. Quem sabe o que foi? Na ausência de resposta, eles construíram um Deus segundo aquilo que eles tinham aprendido lá no Egito. Quando Moisés demorou de descer do monte, a primeira coisa que eles fizeram foi: constrói um Deus aí para nós. Sabe, irmãos, porque todo mundo anda em busca de Deus. Se você parar para entender, você vai descobrir que até mesmo aqueles que estão presos às religiões e às seitas são pessoas que anseiam por Deus. Mas entender isso, entender quem Deus é na sua essência, entender que não existe ninguém nos céus como o Senhor, isso também vai nos dar uma compreensão da grandeza de Deus e do poder que Ele tem, mas acima de tudo, nós precisamos compreender e também temer o Senhor, porque sem temor, nós nunca conseguiremos dar a Ele o devido respeito. E se esses são dias que a gente está trabalhando para levantar uma igreja que confia no Senhor, você precisa entender o tamanho do Deus que você serve. Você precisa ter uma compreensão da grandeza que Ele tem, do poder que Ele possui. Você está aí, diz amém. Então, amados, como é que nós vamos respeitar alguém da forma devida, se permanecermos inconscientes a respeito da grandeza de Deus, ou até mesmo da razão pela qual Deus merece o respeito que lhe é devido? Como nós vamos ter consciência disso? E quando eu adorava aqui, o Espírito de Deus me fez compreender algo que nesses dias nós precisamos compreender. Porque é que depois do reinado de Davi, boa parte dos seus sucessores falharam. Porque foram homens que na sua trajetória, eles não conseguiram dar a Deus o coração deles para o Senhor. Então foi muito mais fácil para eles ter que servir a Deus da maneira deles, de uma forma litúrgica, aonde tudo que eles davam a Deus eram seus ritos e suas cerimônias e não seu coração. E qual é o risco da gente se tornar uma igreja que se prende só aos ritos e a gente não entrega o nosso coração? É porque a gente vai correr o risco de nunca experimentar quem Deus realmente é para nós. Enquanto Moisés subiu o monte para estar com Deus, e estar com Deus requereu de Moisés um preço muito grande, que foi ter que passar ali pelo menos 40 dias diante de Deus, sem Facebook, sem WhatsApp. Só Ele, Deus, para que a verdadeira sabedoria de Deus fosse revelada dentro do espírito de Moisés. O povo se precipitou, porque uma geração que não entrega o seu coração a Deus, ele quer sempre se mover dentro de um padrão de sabedoria humana. Ele não permite que essa revelação da grandeza de Deus seja manifesto dentro do nosso coração. E sabe, se a tua fé, se a tua vida cristã, ela se embasa somente naquilo que os teus olhos vê, naquilo que a tua fé te limita, eu quero te dizer que você está correndo um sério risco de em algum momento você ser parado pelas circunstâncias. Foi isso que aconteceu com os discípulos. Evangelho de João, capítulo 20, verso 19, vai lá comigo, se você não estava aqui, você vai entender isso aqui.
Quem achar aí diz amém. Como é o fogo que está grande, o ar está no 24 e eu não estou gelando. Ah, deixa no 24, Felipe, senão o povo vai reclamar. Amém? Então, João capítulo 20, verso 19, o texto diz: ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estavam os discípulos reunidos de porta trancada porque estava com medo. Ou seja, a fé deles só durou até enquanto Jesus estava vivo. A fé deles só durou até enquanto aquilo que ele se apoiava existia. É por isso que esses são dias que a nossa fé, ela precisa voltar novamente, ser embasada na palavra, porque seca-se as ervas, caem as flores, mas a palavra do nosso Deus, ela subsiste eternamente. E se a nossa fé, ela prosseguir dessa forma, embasada na grandeza de Deus, em quem Ele é, a gente não vai cometer o erro de não dar a Deus a honra devida. Porque quando nós damos a honra devida a Deus, nós estamos sempre disponíveis a entregar o nosso coração para o Senhor, para que Ele revele em nós a sabedoria e a vontade dEle. Deixa eu te dizer uma coisa: todo mundo que entregou o seu coração para Deus e serviu a Deus com interesse de coração, ele experimentou de coisas que esses homens já foram, mas o que eles fizeram até hoje ecoa sobre nós. Abraão serviu a Deus com tanta interesse de coração que no momento que Deus requereu o filho de Abraão, Abraão não hesitou em pegar o que ele tinha de mais precioso e colocar no altar. É por isso que eu estou muito preocupado nesses dias. Agora me pergunta por quê? Porque essa é a geração que mais diz que é amigo de Deus. E eu descubro na Bíblia que todo mundo que era amigo de Deus era homens que obedeciam a Deus sem hesitar. A Bíblia diz que Deus chamou Abraão de meu amigo. E por que Abraão era amigo de Deus? Porque o nível de obediência e de entrega que Abraão decidiu viver para com Deus era algo que muitos de nós aqui não temos coragem de dar a Deus. Quem aqui tem coragem de pegar seu filho e deitar no altar e matar? Oi? Você está aí? Não, basta o filho estar doente para a gente encontrar crente murmurando. Basta as coisas estar fora do lugar, para a gente encontrar crente querendo desistir de tudo. E sabe por que isso? Porque às vezes Deus vai tocar na nossa estabilidade para que a gente revele como está o nosso coração. Sabe, até a morte de Jesus e o silêncio de 3 dias serviu para revelar onde estava firmada a fé dos discípulos, porque depois que o mestre morreu, entra dentro de casa, tranca a porta, agora o bicho vai pegar. Irmão, quando Jesus ressuscita, a primeira coisa que ele faz é ir lá dentro, ele passa pela porta, olha para eles e diz: paz seja convosco. Eu fico imaginando. E sabe por que foi que Jesus teve que mostrar a cicatriz? Porque um crente, quando ele não confia inteiramente no Senhor, ele precisa de sinais. Eles estavam tão incrédulos que era muito mais fácil acreditar na aparição de um fantasma do que acreditar no cumprimento do que Deus tinha falado. Eu preciso que você saiba que se nesse novo nível que a igreja vai viver, o nosso coração não estiver na mão do Senhor, a gente vai começar a desacreditar daquilo que Deus está fazendo. A gente vai querer entrar dentro de casa e trancar a porta. E quando Jesus vai até eles, amém? Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos de porta como? Nem evangelismo estava tendo. Se quisesse alguém entrar ali para dizer: oi, tem culto aí hoje, não fala que tem ninguém aqui não.
por isso que tem coisas que nós estamos aqui, amém? Que Deus hoje precisa tratar com você. Tem áreas de tua vida que hoje que você precisa entender que o nível que Deus quer te levar está muito mais além do que esse padrão de evangélico racional. E quando Jesus se apresenta para eles no verso 20, tendo dito isto, mostrou-lhe as mãos e o lado, e os discípulos se alegraram agora porque viram o Senhor. Verso 21, novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Aí Jesus disse: agora como o Pai enviou, eu também estou enviando vocês. Ou seja, ó, sai de dentro de casa. Se a fé de vocês estava fundamentada simplesmente na minha pessoa, eu preciso que vocês comecem a fundamentar a fé de vocês na minha vida como Cristo ressurreto, não como a figura humana. E é assim que muitos de nós temos estado diante de Deus, porque criamos expectativa em pessoas. Esperávamos que muita coisa nesse tempo fosse fundamentada em pessoas. Sabe, mas a figura de alguém que confia é a figura de alguém que decide abrir mão do público para estar com Deus, porque ele sabe quem Deus é, e ele sabe que o que provém do coração de Deus jamais pode ser mudado. É por isso que nesses dias o que Deus está comunicando no nosso coração é que existe um nível maior que nós precisamos subir. E nesse nível a sabedoria de Deus vai começar a ser revelada para nós, para que primeiro a paz seja devolvida e segundo a gente cumpra o ID do Senhor. Nós estamos sendo desafiados nesses dias, e me pergunta qual é o desafio. É começar a acreditar no Senhor de um padrão bíblico. Porque quem há no céu como o Senhor? E parece que quando as coisas se abalam, parece que a gente se esquece quem Deus é. Quem Deus é para nós? Quem Deus é para nós? Então, se as palavras do salmista ela fosse escrita nos nossos dias, no nosso vocabulário moderno, ele estaria escrito assim: quem em todo o universo se compara ao Senhor? Quem em todo o universo se compara ao teu Deus? Você precisa ter um entendimento de quem é o teu Deus e dar a Ele a glória devida, muito mais do que os teus ritos. O que precisa ser entregue agora é a nossa confiança. Abraão não entendeu nada, mas ele disse: tá bom, tu está pedindo um menino, eu confio. E observa, viu, que para aquele culto Abraão nem Sara chamou. Porque se chama, talvez a mãe do menino não ia deixar Abraão sacrificar o menino. Cadê os homens? Tem coisa que Deus vai tratar com você, não é com sua mulher não, viu? Tem coisa que é você que tem que subir o monte. Tem coisa que é você que tem que pegar o menino, botar do lado, jogar a lenha no ombro dele e dizer: vamos lá, porque vai acontecer um culto hoje, Pentecostes. E qual é o culto? Você vai morrer, filho. Deus mandou eu te matar. Por quê? Porque se a minha fé, Isaac, se baseia só na promessa que tu é para mim, Isaac, é muito limitado quem Deus é na nossa vida. E dentro de mim, Isaac, você precisa morrer para que eu declare para o mundo a fé que eu tenho nele e a dependência que eu tenho nele. E isso fica claro porque quando Abraão para no pé do monte, Abraão diz ao servo: fica aqui, porque eu e o menino iremos adorar e depois... Anos
Anos depois, Abraão estava habilitado para viver no nível de glória que Deus estava chamando. Anos depois, Abraão estava disposto a subir para aquele lugar e render diante de Deus um sacrifício necessário, que não estava ligado agora a um sacrifício de animais, mas entregar o que ele tinha de mais importante, porque ele entendeu que não dava para viver as grandes coisas enquanto as pequenas não morressem dentro dele. Não dá para viver as grandes coisas enquanto as pequenas que estão aí dentro de você não morrer. Ah, mas meu emprego eu não abro mão para o Senhor. Deus sabe que é a minha estabilidade trabalhista. Como o irmão tem ídolo. Se eu te disser que quando Deus quer fazer, Ele pega uma empresa falida e exalta. E se eu te disser que quando Deus quer fazer, Deus coloca você falido dentro de casa, precisando de comida, e gente batendo na tua porta, dizendo, eu tenho um emprego para tu de 8 mil, e Deus dizer assim, não vai para o de 8 mil, fica com a falida. Ah, mas cala a boca, fica com a falida. E se eu te disser que quando Deus quer exaltar, Ele começa com guarita de condomínio? E se eu te disser que quando Deus quer exaltar, por mais habilidade que você tenha, Deus vai te chamar para ser alguém que vai servir dentro da casa dos outros? Sabe por que nós estamos tão acostumados no padrão do Deus vai te exaltar? Sabe, deixa eu te dizer uma coisa que talvez você não saiba. A glória humana é tão pequena diante da glória de Deus. Porque José conseguia ter a glória de Deus dentro da casa de Potifar, e tem gente dentro de um escritório de luxo que a glória de Deus não está ali há muito tempo. João Batista tinha a glória de Deus no deserto, enquanto os sacerdotes já tinham perdido a glória há anos. Por muitos anos Deus não falava. Sabe, se a gente não entende que parte do processo que a gente vai viver nesses dias são pessoas que vão andar na contramão da vida, mas elas vão estar disponíveis a se agarrar ao que o Senhor fala, sem se render, porque ele sabe da grandeza de Deus. A gente vai correr o risco, irmãos, sabe, de ser uma geração que não vai reconhecer o que Deus está fazendo. João capítulo 1, as escrituras dizem, e veio para os... Agora, quem eram os seus naquele tempo? Eram aqueles que estavam no culto, celebrando, tendo cerimônia, tendo uma informação bíblica, mas o coração daquele povo era insensível para entender o que Deus estava fazendo naqueles dias. E quando a glória de Deus se manifesta de maneira simples, filho de um carpinteiro, se fosse a glória de Deus, viria montado no cavalo. Jesus entra montado no burrinho. Olha para a pessoa que está do teu lado e diz assim, em nome de Jesus, pede para Jesus abrir teus olhos. Seus olhos estão ofuscados. Você está buscando uma glória que o Senhor já te deu. Para de murmurar e começa a focar no que Ele tem para você nesse tempo. Para. Pastor, mas está tão difícil. E quem te disse que o que é bom é fácil? Pastor, ora por mim, porque a coisa está difícil. Eu vou orar para Deus aumentar. Porque Deus não quer forjar ninguém fraco. Pastor, ora por mim porque a luta está grande. Parabéns, isso é sinal de que você está se tornando grande. Agora o grande problema, irmão, é quando Deus já transicionou a gente para coisas grandes e a gente continua se comportando como menino dentro da igreja.
Você está aí? Agora para pensar comigo, irmãos. Quem em todo o universo se compara ao nosso Senhor? Quem? Agora imagina comigo. Imagina alguém que é famoso na nação mais poderosa de toda a terra. Essa pessoa é um homem talentoso e sábio em todo o seu país. Todos o reconhecem a sua grandeza, a sua fama. Ele é um inventor de coisas notáveis e significativas e contribuiu para descobertas científicas que ninguém conseguiu fazer o que ele fez. Dentro do seu país não existe ninguém como ele, ninguém consegue ter o nível que ele tem de grandeza, de autoridade. Dentro da sua terra todo mundo celebra ele, mas esse homem larga tudo e ele vem para uma terra desconhecida onde ninguém conhece ele. O que é que você acha que vão fazer com esse homem? Se ele chega aqui todo simples agora, como é que você acha que vão tratar esse homem? Foi o que fizeram com Jesus. Quando ele desceu de maneira simples, olharam e disseram que não é ele não. Sabe por quê? Porque conhecer o Senhor somente em nível de conhecimento humano. É por isso que a nossa missão nesses dias é ser como Davi era, desesperado pela revelação de Deus. Repete comigo, revelação. Vai me revelar o Cristo. E a igreja, a gente sabe muito bem, você está aí, diz amém. Ela parou só nisso aqui que a gente está. Um culto fervoroso, uma unção que cai, uma palavra que nos impacta, mas a igreja se esqueceu que ela precisa perseguir o coração de Deus. Ela se esqueceu que esses são dias em que o Espírito de Deus, Ele está para nos ensinar todas as coisas e Ele está para nos preparar para aquilo que Deus está fazendo. E as Escrituras deixam claro que nos últimos dias o amor de quem? Será que esse muito aqui hoje não somos nós? Será que esse muito aqui hoje não somos nós que um dia perseguimos a glória de Deus? E hoje dependemos do nível de fervorosidade que o culto vai dar para que a gente corra para Deus. Porque se Moisés não precisou de um culto, se Moisés não precisou de instrumento, tudo que ele tinha era fome e sede por conhecer o Senhor. E certo dia, quando ele chega diante de Deus, ele diz: Senhor, eu quero te conhecer. Esse homem conseguiu atrair tanto favor de Deus para a vida dele. O que é que você acha que muita coisa na tua vida hoje tem sido esse silêncio de resposta? É simples, irmão. Eu só descubro alguma coisa quando eu procuro conhecer, porque enquanto eu fico sentado em casa, nada acontece. E como eu falei de obesidade espiritual pela manhã, eu acho que hoje é uma noite da gente colocar um ponto final em algumas coisas que a gente está vivendo. Porque se os escribas e fariseus da época, que eram homens tão dotados de um conhecimento, não reconheceram a Jesus, eu te digo, essa geração de hoje, ela é muito mais fácil de se enganar com um filho da iniquidade e querer dedicar a ele a reverência pela ausência do Espírito na vida deles, porque se tornou um povo de um coração endurecido, um povo que o amor pelo Senhor se esfriou. Por isso que essa semana, quando me deram a notícia de que 20% dos cristãos seguiam um caminho de treva, irmão, eu disse: isso não me espanta não, e se brincar tem mais. Sabe por quê? Porque a geração de 20 anos atrás, quem é crente de mais de 20 anos aqui, de 20 anos? A geração de 20 anos atrás era a geração que não precisava de monte não precisava de instrumento não. Ela subia ao monte e passava a madrugada toda no joelho. Era uma geração que não tinha tudo isso que a gente tem não.
era só harpa cristã. E dentro daquele ambiente o Senhor falava, curava, realizava sinais, libertava. Agora por quê? O que era que existia com aquela geração que essa não tem? Eu quero te dizer: fome. Havia sede por conhecer o Senhor. Talvez aquela geração não tinha o nível de informação que a gente tem. E se a gente não se dispor nesses dias a colocar em prática o agente que nos fará identificar quem Ele é e os sinais da sua vinda, a gente vai estar como aquela noiva insensata que faltou o que era essencial para ir para o encontro do noivo. Porque sem óleo, tudo que nos resta é escuridão. Nós não enxergaremos o caminho. É por isso que o óleo, ele não só te habilita para cumprir uma missão na terra e te separa para um nível de intimidade, mas ele também é responsável para que o fogo esteja aceso. E deixa eu te dizer, aonde tem fogo, a gente consegue enxergar no escuro. Aonde tem fogo, a gente consegue ver o que a gente não estava vendo. Aonde tem fogo, tem luz. Sabe, todo crente que tem fogo, ele quer andar na luz. Todo crente que tem fogo, ele quer andar na palavra. Sabe por que ele anseia pelo amado dele? Ele não vive sem a presença. É por isso, irmãos, que eu posso estar no culto e por mais fervoroso que ele esteja, o sinal para mim não é o quanto vocês cantam, mas é se a presença dele está aqui. Sabe, a gente precisa despertar nesses dias uma geração que vai querer muito mais do que a fervorosidade. A gente precisa despertar nesses dias uma geração que vai querer o fogo. A gente precisa despertar uma geração, Anderson, que vai querer subir o monte. Porque de nada adiantou, Anderson, a gente crescer e perder o que é mais importante. De nada adiantou. De nada adiantou. De nada adiantou. De nada adiantou a gente alcançar coisas e perder o amor por Ele. Ah, pastor, mas eu não perdi o meu amor pelo Senhor. Sério? Você sabe qual é uma característica de alguém que ama? Ele coloca sempre em prioridade aquilo que ele ama ou quem ele ama. Eu já descobri que quando a porção de carne está acabando no meu almoço, a família agora virou perita em querer comer o último pedaço. E eu sempre guardo o último pedaço para mim, para eu sentir o sabor. Mas quando eu sei quem está me pedindo, eu não tenho como negociar com a minha fome, porque eu preciso priorizar quem eu amo. Então, muito mais do que a nossa fala, o que temos priorizado nesses dias tem denunciado ao que a gente tem amado. É por isso que se você é alguém que está todo dia cheio de uma prioridade nova, você já disse qual é o teu Deus. Você já disse que você tem um ídolo. Chegou o dia, amém? Que Deus colocou alguém que era amigo dele em prova. Deus colocou alguém que era amigo dele em prova. E sabe, eu descubro que todo mundo que Deus coloca em prova é porque Deus quer saber se essa amizade com Deus é uma amizade íntima, de amor ou não, que ele prioriza o amado dele ou não. E Deus disse: ei, Abraão, oi, estou aqui. Abraão, oi, estou aqui. Eis-me aqui. Sabe Isaac? Sei. Teu filho, sei. Teu único filho, aquele que tu ama, sim, Senhor, eu sei. Pega ele. Vai no lugar que eu te mostrarei. Sobe lá e sacrifica para mim.
bom, Senhor. Deita aqui, Isaac. Meu pai, que culto é esse, Isaac? Eu preciso mostrar para ele, Isaac, que você é a promessa, mas você não é a prioridade. A prioridade, Isaac, é alguém que me chamou há muitos anos atrás, e nesse altar os céus precisam testemunhar que Deus encontrou um homem que ama Ele sobre todas as coisas. Os céus precisam saber que Deus encontrou um amigo que ama Ele e que se dispõe a viver o que Ele tem. Abraão, não toca no menino, porque agora eu sei que tu me temes, porquanto tu não me negaste teu único filho. Deixa eu te dizer uma coisa, Abraão, em ti tornarei bendita todas as nações, abençoarei a todos que te abençoarem, por conta que tu não me negou, por conta que hoje na tua vida o que tu tem não é a tua prioridade. Você sabe o que é que isso quer dizer, irmão? Que isso denuncia o nosso estado. E eu descubro uma coisa quando esse texto fala: veio para os seus, mas os seus não receberam. Amém? É que às vezes eu posso estar tão ocupado com a minha vida, que talvez quem eu preciso dar atenção passe e eu não reconheço. Talvez eu entre num lugar de tanta distração e de tanta ocupação que passa por mim quem eu deveria dar atenção, e eu estou tão ocupado que eu não reconheço que a minha prioridade passou e eu não percebi. E aí a gente chega em casa frustrado dizendo: Deus, tem tanto tempo eu orando e nada acontece. Ele diz: mas eu te chamei tantas vezes para você estar comigo e você estava com tanta prioridade. Você criou um Deus do seu jeito. E é aí que Deus vem e faz o quê? Abala o que precisa ser abalado. É aí que Deus vem e toca onde Ele precisa tocar, porque quando Ele toca aonde Ele precisa tocar, quando Deus tira o que Ele precisa tirar, e agora só fica você e Deus. Por isso que Deus teve que tirar Jerusalém, Deus teve que tirar o templo, porque eles fundamentaram a adoração deles ao Senhor, uma adoração só de boca, o coração. Esse povo me honra só com os seus lábios, mas o coração. Quando eles perderam tudo, eles começaram a descobrir que Deus estava fazendo um avivamento lá dentro da Babilônia. Não tinha templo, não tinha sacrifício, mas tinha adoradores. Começou a surgir fagulhas do fogo de Deus dentro da Babilônia. Rapaz, você está sabendo, não? Jogaram um crente dentro da cova e o leão não comeu. Quem é? Daniel, de que rua? Ah, lá de tal rua. Rapaz, ali é crente. Você está sabendo, não? Criaram uma lei aqui agora e diz que quando tocar isso aqui, todo mundo ia ter que se dobrar. Rapaz, e o que foi de crente se dobrando naquela lei? Mas teve 3 crentes que disse: não, eu sirvo o Senhor. Se não tocar vai ter cola, pode tocar. Porque o ambiente que eu vou estar enfrentando não altera o Deus eterno que eu sirvo. Quando jogaram os caras dentro da fornalha, olharam de cá e testemunharam algo. Os 3 não estão sozinhos não, tem mais uma pessoa lá com ele. E o quarto é semelhante a um latão reluzente. Manda tirar de lá. Estabelece um decreto que entre povos, tribos, línguas e nações se adore ao Deus de Sadraque e Mesaque, porque Ele sim é poderoso para livrar.
Então algumas coisas têm que ser mudadas aqui da agora em diante. Porque os nossos rituais, as canções, o louvor, a palavra, é para te encorajar a desenvolver a tua fé. Mas a pergunta é, você vai ficar no pé do monte ou você vai subir o monte? Esse negócio de orar é muito chato. Deixa eu ficar aqui mesmo. Deus me conhece. Deus me conhece. É assim que uma mente na sabedoria humana se comporta. Mas você sabe como é que uma mente na sabedoria de Deus se comporta? Eu irei buscar até que Deus me mostre a vontade dele. E se Deus disser, eu farei. E se Deus quer isso de mim, eu viverei. Porque a sabedoria de Deus é loucura para os que perecem. A sabedoria de Deus é loucura para os que perecem. Para muitos de nós é muito mais fácil ser um cristão lógico, que faz o que é lógico, que vive o que é lógico. Para muitos de nós, o que está aqui está bom, vim para o culto hoje, Jesus me deu paz, eu estava precisando de paz, está bom aqui. Não, deixa eu te dizer uma coisa, tem um monte para você subir. Tem um lugar para você estar com Ele. Você vai ter que abrir mão até mesmo do que você come, porque Ele precisa se revelar a vocês. Ele precisa mudar a história de vocês. Ele precisa tocar a casa de vocês, porque é uma diferença do que eu prego para o que eu vivo. O que Moisés transferiu para o povo não foi algo que o homem lhe deu, mas foi algo que Deus lhe deu. Essa noite é uma noite que Deus quer mudar muita coisa aqui. Não é mais um culto, mas é mudar a maneira como nós temos nos comportado diante de Deus. Porque se isso não mudar aqui hoje, eu quero te dizer uma coisa, muitos não vão suportar os próximos dias. Muitos vão olhar e vão dizer, mas eu estou na igreja há tanto tempo e nada muda. É verdade, irmão, nada muda porque você se tornou um obeso espiritual. Nada muda porque você veio mais por uma cerimônia do que pelo coração de Deus. Porque quando nós buscamos o coração de Deus, a gente vai descobrir que eis que faz nova todas. Então todos os dias tem uma coisinha nova de Deus para mim. Todos os dias tem algo novo de Deus para mim. Sabe o que é que eu descubro? Que todos os dias eu vou querer o novo de Deus para mim. Posso orar por você? Curva a sua cabeça. Senhor, muito obrigado por essa noite. Nós te celebramos por essa noite. Porque entendemos, Senhor, que precisamos de uma intervenção do Senhor. Precisamos urgentemente de uma intervenção do Teu Espírito em nós. Até aqui, muitos de nós estávamos vivendo uma vida religiosa. Sabe, Senhor, e a religião, ela é boa porque ela nos aponta o caminho, mas ela não consegue nos levar até a sala do trono. E a Tua palavra diz que o justo viverá pela fé. E nós precisamos nesses dias, Senhor, ser desafiados a colocar os nossos Isaques no altar do Senhor, para que o Senhor se revele a nós, para que a nossa casa seja transformada, para que a nossa vida seja transformada pelo Senhor. Senhor, muda como muitos de nós temos nos comportado diante do Senhor. Muda, quebra cadeias, tira, Senhor, o cisco, as escamas que estavam nos nossos olhos, abre os nossos ouvidos, acende a chama novamente no nosso coração. Quantos homens e mulheres não estão aqui, que um dia perseguiram o teu coração,
Mas esses homens e mulheres hoje estão prostrados, rendidos diante de coisas tão pequenas, coisas que não se compara a quem tu és. Quem é como nosso Deus? Quem é como nosso Deus? E esse Deus a quem nós servimos, Ele tem nos chamado o tempo todo para nos revelar a sua glória, para nos revelar a sua vontade. Ó Deus, nos perdoa, porque muitos de nós temos nos perdido nesses dias. Muitos de nós construímos os nossos deuses. Muitos de nós construímos um Deus do nosso jeito. Mas nós queremos ser como Davi. Nós queremos amar a tua presença a ponto de priorizar ela. O Senhor precisa de homens e mulheres que vão perseguir o teu coração nessa geração, Pai. E eu sei que essa é uma noite que o Senhor está levantando homens e mulheres que vão perseguir o Senhor nesse tempo. Homens e mulheres que vão carregar a tua glória nesse tempo. Meu Deus, eu quero transferir essa fome hoje para eles. Como um pai espiritual, eu libero, Senhor, essa fome sobre esses homens e mulheres. Eu libero, meu Senhor, essa fome sobre essa geração. Eu libero, meu Senhor, essa fome. Eu libero, Senhor. Toca onde eu não posso tocar agora. Toca onde eu não posso tocar, Espírito Santo. Toca onde eu não posso tocar, Espírito Santo. Das flores fez nascer. Toca onde eu não posso tocar. Eu sou do meu amado e os seus desejos são por mim. Um grupo muito pequeno, nos dias de João Batista, viu a glória do unigênito. Quando João estendeu o dedo e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A palavra diz que muitos naqueles dias, deixando tudo, o seguiam. Eu sou do meu. Hoje é noite de deixar tudo. Os seus desejos. Hoje é noite de deixar prioridades que não foi Deus que te deu. Hoje é noite de largar coisas que não foi Deus que te deu. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus, Ele está aqui. 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 Vocês estão dispostos a largar tudo e seguir? Vocês estão dispostos a largar tudo e seguir? Os meus olhos para Existe um lugar que Ele tem preparado para nós nesses dias, aonde a glória da segunda casa será bem maior do que a primeira. Aonde a glória da segunda casa será bem maior do que a primeira. Mas nós estamos sendo desafiados a largar tudo. A gente está sendo desafiado a largar as nossas prioridades. A gente está sendo desafiado, é isso. A gente está sendo desafiado, Plínio. A gente construiu muita coisa, Plínio, debaixo do que a gente construiu. Muita coisa tem impedido a gente de viver algumas coisas que Deus está falando, sabe por quê? Porque enquanto os sacerdotes não reconheceram Jesus, um grupo de discípulos que estava ali sendo influenciado pela vida de João Batista reconheceu o Senhor do deserto. Só pessoas que têm coragem de largar tudo para ir para o deserto, para ouvir uma voz,
Vai ver na hora que ele começar a se revelar. Vai ver. É por isso que nesses dias, se você é alguém que está preso ao que você tem, você não vai reconhecer ele. Você não vai reconhecer o que ele está querendo fazer nesses dias. Ou muito pelo contrário, quando a gente não conhece o que Deus está fazendo, a gente atrapalha o que Deus está fazendo. Hoje eu estava orando, pedindo perdão a Deus por muita coisa que eu atrapalhei Deus fazer. Porque teve muita coisa que Deus disse, não faz. A gente é teimoso, vai lá e a gente descobre que o não faz de Deus era porque o que Deus estava fazendo era muito maior. E quando a gente colocou a mão, a gente bagunçou aquilo que o Senhor estava fazendo. Já pensou se Abraão por algum momento se deixa ser influenciado pela emoção e dissesse que esse culto está muito maluco, eu não gostei disso que Deus pediu não, e ele pega o menino e leva para casa? Você acha que Isaac ia ser impactado pelaquela voz que veio do céu? Deixa eu te dar um conselho, para de atrapalhar o que Deus está querendo fazer com a tua vida nesses dias. Para de questionar, deita logo no altar, não atrapalha o que Deus está querendo fazer contigo nesses dias. Não atrapalha o que Deus está querendo fazer nesses dias. Se sua missão é subir no monte e deitar o Isaac, vai lá, deita ele no monte. Porque Deus está fazendo algo novo. Tem alguém aqui que nos visita, que quer fazer uma aliança com o Senhor hoje? Quer retornar para os caminhos do Senhor hoje? Pastor, eu me afastei, eu quero retornar hoje. Eu quero orar por você. Eu preciso orar por você. Pastor, eu sou afastado, eu quero voltar, então a noite é hoje. Pastor, eu ainda não sou cristão, eu quero fazer uma aliança com o Senhor, então o momento é agora. Eu queria só que você levantasse sua mão e deixasse orar por você. Arthurzinho lá. Arthurzinho quer refazer a aliança, é Arthurzinho. Vai lá, Pedro. Você que cuida de Arthur, pega Arthur lá, traz lá. Você e Danilo, cadê Danilo? Ele está aguentando andar? Vou pedir que o pastor Jair ore por Arthur. Se ele não quer vir, ora aí mesmo, Pedro, por ele. Põe as mãos sobre ele aí, ora por ele aí. Senhor, nós oramos pela libertação de Arthur, Pai. Nós pedimos, toca ele com o teu poder, Espírito Santo. Que as cadeias, os vícios sejam quebrados. O Senhor sabe que esse homem precisa de Ti. O Senhor sabe o quanto Arthur é importante para nós. E como igreja nós estamos Te pedindo, liberta o Teu filho. Refaz a aliança dele com o Senhor. Toca a vida dele, Senhor, com a Tua glória. Perdoa os seus pecados, escreve o seu nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém. Você pode dar um aplauso ao Senhor. Vou pedir que os pastores subam aqui para a gente celebrar a ceia.
Senhor, nós queremos consagrar esses pães a Ti e esse cálice ao Senhor. Nós estamos aqui como igreja do Senhor para celebrarmos a ceia do Senhor e colocamos diante do Senhor, ó Deus, essa celebração. Consagramos esses pães, esses cálices a Ti, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obrigado, Santo, por me servir. Vai dar cálice ao pastor não, Ião. Eu não quero mais parar, Deus. Tá subindo a escada, velho. Rapaz, essa pastora. Tirar a tua glória. Eu não quero mais parar, Deus, de admirar a tua glória. Meus olhos podem ver como criança eu quero ser, contemplando a beleza do meu rei. Meus olhos podem ver como criança eu quero ser, contemplando a beleza do meu rei. Eu não quero mais parar, de admirar a sua glória. Eu não quero mais parar, de admirar a tua glória. Meus olhos podem ver como criança eu quero ser, contemplando a beleza do meu rei. Meus olhos podem ver como criança eu quero ser. Posso em vida em tudo o que pois tu és vivo em tudo o que pois tu és vivo em tudo o que pois tu és vivo em tudo o que Primeira Coríntios, capítulo de número 11, verso de número 23, o texto diz: pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que vocês beberem em memória de mim.
Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e contra o sangue. Examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do... Examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do... Eu queria que nesse momento você examinasse você mesmo. Eu não posso examinar você, mas você pode se examinar. O Espírito de Deus que habita em você te ajuda a se examinar. Porque nós estamos aqui hoje para um momento em que, como igreja, nós precisamos decidir viver a unidade do corpo. E essa unidade, ela precisa ser vista em nós como alguém que carrega a vida de Deus dentro de nós, como alguém que se move como uma só igreja, como um só corpo, bem ajustado, decidido a viver os princípios da palavra, decidido a honrar aquilo que o Senhor honrou. Nós estamos aqui para trazermos à memória a morte do Senhor e também a sua ressurreição. Porque quando sairmos desse ambiente, nós precisamos estar decididos a anunciar a morte e ressurreição de Jesus. Até que Ele venha. Até que Ele venha. A morte do Senhor, ela precisa ser anunciada por você. Até que Ele venha. Até que Ele venha. A morte e a ressurreição do Senhor, ela precisa ser anunciada por você. A morte e a ressurreição do Senhor Jesus, ela precisa ser anunciada por você. É por isso que você precisa comer desse pão. É por isso que você precisa se alimentar do corpo de alguém que morreu por você, para que a vida dele esteja em você. É por isso que você precisa beber desse cálice. O cálice que representa o sangue do Senhor, o sangue da nova aliança. Para que a partir disso, como igreja fortalecida no Senhor, a gente se mova em autoridade. Por favor, coma no pão. Senhor, nós consagramos também esse cálice a Ti e bebemos em comunhão uns com os outros esse cálice que representa o Teu sangue. Beba do cálice. Você pode dar um aplauso a Ele? Faça isso com muita alegria. Aleluia! Você pode sentar um minutinho só? Eu já te libero. Amém? Irmão, eu já disse para vocês depois do pecado qual é o pior estado de um crente. E lembra? É quando ele escuta, mas não ouve. Isso denuncia que nós estamos entrando num estado de insensibilidade. E pessoas que perdem a sua insensibilidade, na maioria das vezes,
Deus vai ter que usar a tribulação para reposicionar a gente. Você está aí? Amém? E por que isso? Porque muitos de nós nos tornamos tão insensíveis que a gente está preocupado só com os pecadão e a gente se esquece que o pecadinho é quem derruba a gente. Oi? Abre comigo Provérbios 29. Aquele que muitas vezes é repreendido e não muda, será o quê? Fala toda igreja. Sem que haja. Aquele que muitas vezes é repreendido e não muda, será o quê? Toda igreja. Aquele que muitas vezes é repreendido e não muda, será o quê? Sem que haja. Diz assim, Deus, essa palavra é para mim. O que é que eu quero chegar? Quem aqui, durante os cultos que tem vindo, tem ouvido falar da oração 13 horas e 22 horas? Já repreendi por causa disso? Se você não muda, isso quer dizer que você é autossuficiente demais para escutar um direcionamento pastoral. Ou que você tem muito argumento e é ruim de arrependimento. Beleza? Que tem aqueles que tem um porquê. Ah, mas por que eu não tenho esse aplicativo? Engraçado que se esse aplicativo fosse para te dar dinheiro, tu baixava até o que tu não podia. Oi? Amém? Vamos lá? Se fosse um aplicativo da empresa, quem baixava e dissesse tem que baixar? Oi? Você já viu aí, né? Estão bloqueando o Instagram, estão bloqueando o Facebook, logo o WhatsApp. Quem lembra que eu falei para todo mundo baixar o Signal? Logo vocês vão ver o quanto o Signal vai estar sendo importante. Porque até o WhatsApp nosso hoje é vigiado. Então, quem muitas vezes é repreendido, não muda, será o quê? Irmão, vamos lá, se eu sou ovelha, tenho um direcionamento e não faço, o que é que eu estou dizendo? Hã? Não aceito isso. Top, pai. Não aceito. Amém? Então nós temos um aplicativo de oração, que todos os dias, 13 horas, eu sei que ninguém consegue subir para o Salles. A gente tem oração 13 horas. Dá quantas pessoas na oração, Neidinho? No dia que está avivado, dá 6. E vou bater, amém? Mas até líderes não têm orado. Tudo bem, estou trabalhando, mas e à noite? Você está onde? Sabe onde é que você está? Desviado. Amém? Então diz assim, em nome de Jesus, eu oro para que essa palavra se cumpra. Porque quem não aprende com conselho, aprende com a mão de Deus sobre nós. Porque precisamos ser participantes da santidade. E Deus só repreende a quem Ele. Casa do Pão. Todos os líderes já contribuíram. Quem foi aqui que contribuiu, levanta a mão. Ainda está faltando líder. Trazer hoje. Amém? Nando, corta esse culto aí. Gente, Deus abençoe.